Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Amém. Que privilégio poder estar compartilhando a palavra do Senhor. E nessa manhã nós vamos dar continuidade à série Nova Vida, na qual nós estamos utilizando do Sermão do Monte, para aprender como ter essa nova vida. Em alguns momentos, o Sermão do Monte de Jesus nos dá uma sensação de que é o puxão de orelha de Jesus no monte. Mas o nosso intuito, quando nós buscamos conhecer a palavra de Deus, é aprender a viver essa nova vida. Ou seja, viver da maneira que Deus quer que nós vivamos. Por conta disso, a intenção da Bíblia é nos ensinar a viver dessa forma. Só que o processo de aprendizagem, quando a gente olha para a criança, todos os dias ela está aprendendo algo novo. É sempre algo que ela ainda não conhece. Nós, adultos, nesse processo de passar a viver essa nova vida, é um processo de se deparar com inúmeras situações, inúmeras coisas que nós aprendemos diferente do que a Bíblia está ensinando. Para não dizer aprendemos errado. E esse talvez seja o ponto de conflito entre as nossas vidas e a palavra de Deus. Porque eu aprendi de uma forma. E a palavra de Deus agora está dizendo que não é assim, é diferente. E aí dentro de nós fica essa luta do que eu estou acostumado a fazer, ou o eu faço desse jeito contra o que a palavra de Deus diz que é para eu fazer. Mas a pergunta que nos cabe responder é: nós queremos viver a vida que Deus quer para nós? Nós queremos viver o novo de Deus? Se sim, então nós precisamos estar dispostos a abrir mão daquilo que nós já estávamos acostumados a fazer, da forma como nós estamos acostumados a fazer, e colocar em prática a forma como Deus está ensinando que nós devemos fazer. Caso contrário, não faz o menor sentido vir na igreja, não faz o menor sentido ler a Bíblia, não faz o menor sentido orar, se eu não quero viver o novo de Deus. Jesus ele está ensinando no Sermão do Monte princípios fundamentais, baseados no Antigo Testamento. Por isso que em Mateus 5,17 ele diz: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas, ou seja, não pensem que eu vim abolir o Antigo Testamento. Pelo contrário, eu vim cumpri-los. Então a intenção de Jesus nesse ensino é nos conduzir de volta à essência da vontade de Deus. É nos conduzir de volta ao plano original. A interpretação ou o entendimento correto do que Deus quis dizer quando disse o que era para ser feito. Porque nós até conversamos aqui na EBD sobre a questão da interpretação que as pessoas dão para as Escrituras. Mateus 19 traz um texto interessante para pensarmos sobre isso. O povo chega para Jesus e fala: Senhor, é permitido o divórcio? Porque Moisés deu carta de divórcio. Essa era a interpretação que o povo tinha. É permitido, pode, tem a carta de divórcio, então pode. A resposta de Jesus é: Moisés deu a carta por causa da dureza do coração do homem. Mas no princípio não era assim. O homem, por conta da sua dureza de coração, ele passou a enxergar a palavra de Deus daquela forma. Mas o que Jesus está trazendo de ensino é: no começo não era assim. É importante a gente voltar lá, né? Quando João escreve a carta às igrejas, em uma delas ele vai dizer: volta lá no lugar que você caiu. O ensino de Jesus é: volta lá para o princípio, para o tempo em que você seguia aquilo que Deus estava dizendo.
Hoje nós vamos falar sobre integridade ao invés de juramento. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 33. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 33. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 5, a partir do versículo 33. Todos acharam? O texto diz assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre seus juramentos. Cumpra os juramentos que fizer ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quem disser sim, seja de fato sim. Quem disser não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nos instrui nessa manhã na Tua palavra, nos dá direcionamento, para que nós possamos viver uma nova vida no Senhor. Ajuda-nos nas nossas mudanças, ó Deus, e que elas aconteçam por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem aqui, alguma vez, já jurou na vida? Jurou de mindinho, jurou que não ia fazer de novo. Com certeza todo mundo já fez um juramento. Hoje nós vamos aprender se o juramento na qual Jesus se referiu era somente nesse sentido ou se tinha algo mais profundo. E o porquê de não jurar. Versículo 33, Jesus inicia da mesma forma que iniciou os outros textos. Vocês ouviram o que foi dito. Ou seja, aquilo que vocês aprenderam. Vocês ouviram o que foi dito, no caso pelos rabinos, o ensinamento do Antigo Testamento. Quando Jesus ele fala o que eles ouviram antes, não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizer ao Senhor. Jesus ele está citando Números capítulo 30, versículo 2, que vai falar sobre isso. Se um homem fizer um juramento diante do Senhor, ele cumpra o seu voto e a sua promessa sobre juramento. E o interessante é que quando ele cita Números 30, ou promessa sobre juramento, nada mais é do que a pessoa dizer, daqui a 1 ano eu vou dedicar minha vida integralmente a Deus no campo missionário. Isso é uma promessa. Mas e o juramento? O juramento é que eu pague com a minha vida se eu não cumprir. Então é uma promessa sobre juramento que é descrita em Números 30. Mas é importante a gente entender que voto, promessa, juramento, eles têm o mesmo significado em si, que é assumir um compromisso feito a Deus ou diante de Deus, a risco de sofrer consequências do seu descumprimento. É assumir um compromisso, correndo o risco de sofrer as consequências se você descumprir. O Antigo Testamento ele levava muito a sério. O Antigo não, né? A Bíblia leva muito a sério essa questão do juramento.
Mas no Antigo Testamento tem uma citação que cabe a nós ver o quão importante e o quão sério é essa questão do juramento. Davi, quando ele era rei, houve uma fome em Jerusalém de 3 anos. E ele consultou ao Senhor e ele descobriu que a fome estava acontecendo porque Saul e seus filhos tinham atacado e matado os gibeonitas. E por conta disso, Davi teve que dar os filhos de Saul para serem mortos pelos gibeonitas. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21, só para a gente entender melhor, segundo a palavra de Deus, o que está dizendo. 2 Samuel, capítulo 21. Diz assim: durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos. E o rei consultou o Senhor a esse respeito. O Senhor disse: a fome veio porque Saul e sua família são culpadas de terem matado os gibeonitas. Então o rei mandou chamar os gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo o que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou: o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito, para que vocês abençoem o povo do Senhor? Os gibeonitas responderam: prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não temos o direito de exigir a vida de ninguém em Israel. Que farei por vocês então? Perguntou Davi. Ele respondeu: Saul planejava nos destruir. Queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entreguem-nos 7 filhos de Saul, para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor. Está bem, respondeu o rei. Farei o que me pediram. Uau! A fome estava acontecendo por conta disso, e eles pediram 7 filhos de Saul para ser executado, e o rei Davi diz: tudo bem. Qual é a situação disso? Se a gente for entender o porquê desse momento. Lá atrás, logo depois que Moisés morre, Josué é o líder do povo que está seguindo para conquistar a terra prometida. E Josué está liderando e derrotando todos os povos por qual eles passavam. E os gibeonitas eram uma das cidades que estavam no caminho onde o povo de Israel estava passando. E eles seriam atacados. Então eles pegaram e foram até o povo de Israel e enganaram o povo de Israel, dizendo: não, nós somos um povo de longe, mas nós servimos ao Senhor. E o povo de Israel não consultou o Senhor. E eles fizeram um tratado com eles, um juramento. Isso está em Josué 9, que diz assim: os israelitas examinaram as provisões deles, que eles trouxeram presentes para eles, mas não consultaram ao Senhor. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e em 3 dias chegaram às cidades dos gibeonitas, chamada Gibeon. As cidades chamadas Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou com os seus líderes por causa do tratado. Mas eles responderam: uma vez que fizemos o juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles.
temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairá sobre nós. Sabe quantos anos antes desse momento de Davi foi que foi feito esse juramento? 434 anos antes. E o juramento ainda estava valendo. Isso nos mostra o zelo que Deus tem com aquilo que é feito de compromisso. E é por isso que nós precisamos nos atentar a esses detalhes disso que Jesus está falando. A questão do juramento, ele tem 3 condições pelas quais as pessoas juram. Primeiro delas é que é feito um juramento para Deus. A princípio, né, sempre para Deus, na intenção de consagrar o Senhor. Nós vimos isso feito com a família de Sansão, que fez o voto de Nazireu para o filho, que ele serviria ao Senhor. Então ele não poderia cortar o cabelo, não poderia beber bebida forte, não poderia tocar em cadáver, porque ele era separado para o Senhor, porque foi feito um voto. Nós vemos também no Antigo Testamento o voto de Ana, a mãe de Samuel, o profeta, que falou: Senhor, dai-me um filho. Se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor. E ela tem o filho, Samuel, e ele ainda criança, ela leva ele para viver com o profeta, o sacerdote, Eli. Mas também o juramento era feito por uma questão de barganha, troca com Deus. Me faz e eu faço. Assim como foi o exemplo de Ana. Ou em forma de gratidão. Senhor, em forma de agradecimento, eu faço um compromisso com o Senhor. Segunda condição, que era feito o juramento, era para firmar acordo entre pessoas. E é interessante que há um relato de Abraão falando como que era esse acordo, como que era esse juramento. 2 partes faziam uma negociação, e imagina que eu fiz um negócio com o pastor e eu falo: pastor, eu vou te vender, eu vou comprar seu carro, e eu vou te pagar daqui a 6 meses. E aí o pastor fala para mim: como é que eu sei que você vai me pagar? Aí, no caso, eu pegaria um animal, cortaria o animal ao meio e colocaria a parte de um lado e uma parte do outro. E eu passaria por entre esse animal morto. Diria: que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, se eu não cumprir o que eu estou te fazendo de acordo. Essa era uma forma. E a terceira forma, ou a terceira condição, era para atestar a veracidade do que estava sendo dito. Por desacreditarem na pessoa que estava dizendo. Eu juro que é verdade. Agora, no nosso contexto, nos nossos dias, o que seria essa questão do juramento para com Deus? Dentro do nosso contexto cristão evangélico. Seriam as campanhas, os propósitos, né? Sempre na intenção de receber vitória, de receber bênção, de receber poder de Deus. E não que isso esteja errado, tá, gente? Mas é só a forma como nós tratamos muitas vezes isso. Eu estou fazendo isso para receber aquilo de Deus, que não deixa de ser uma barganha. Mas nós brasileiros somos especiais, para não dizer abusado. Porque o nosso juramento, nosso não, porque aqui na igreja isso não acontece, é só nas outras igrejas, na nossa é diferente. O que acontece? Se o Senhor não fizer o que eu estou pedindo, eu não vou mais na igreja. Dá a entender que é Deus que é o prejudicado se a gente não estiver do lado dele. É Deus que precisa da gente, não nós dele. Mas essa questão de juramento, ela se tornou algo também comum dentro da sociedade. Né? Tem o juramento da bandeira, um ato cívico, em tribunais, que por muito tempo era colocada a Bíblia, a pessoa colocava a mão
em cima da Bíblia, levantava a outra mão e aí perguntava para ele: você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Eu juro. Mas nós temos também o casamento, o voto do casamento. Eu prometo ser fiel, amar e respeitar, cuidar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. É um juramento. E por fim, essa ideia também acontece conosco, da necessidade de comprovar que eu estou falando a verdade jurando. Você precisa acreditar em mim. Eu juro que é verdade. Mas a pergunta que nos cabe é: você precisa jurar para que as pessoas te dêem um voto de confiança? Se sim, isso demonstra que quem te conhece no dia a dia não enxerga tanta credibilidade em você. Talvez as suas atitudes não condizem com aquilo que você fala, ou com a fé que você diz professar. Mas a intenção, gente, hoje não é acusar ninguém. Pelo contrário, é um convite à reflexão. Será que a minha vida está desse jeito? Porque talvez o questionamento que você tenha feito para você mesmo é: por que as pessoas não confiam em mim? Por que as pessoas não acreditam em mim? E o motivo? Talvez seja porque as suas atitudes e as suas palavras não condizem uma com a outra. Porque você promete e não cumpre. Porque talvez você está vivendo aquela famosa frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Serviu por muito tempo para nós, porque nós apanhávamos, então para a gente não rolar. Pai falou, está falado, eu vou fazer o que ele falou. Mas você faz. Não interessa. Faça o que eu estou falando. Tá bom? Mas hoje, como adultos, isso ainda vale para nós? Ter esse tipo de comportamento? Se colocando muitas vezes em situações que ninguém pediu para você se colocar. Se comprometendo com mais coisas do que você pode cumprir. Eu gosto de repetir uma história, que a moça foi no mercado e ela foi lá no açougue comprar um frango. Ela falou: moça, eu quero um frango inteiro. Aí o açougueiro pegou, foi lá no freezer, pegou o frango e colocou na balança. Aí o frango pesou 1,5 kg. E a moça falou: eu queria um frango maior. Aí ele pegou o frango, voltou no refrigerador, só que quando ele olhou, só tinha aquele frango. Ao invés dele falar: só tenho esse, ele pegou o mesmo frango, colocou na balança, colocou o dedinho em cima, o frango pesou 2 quilos. Ela falou: maravilhoso, vou levar os 2. Quantas vezes a gente se coloca em situações desnecessárias, por bobagem, por tentar ser super produtivo. Quantas vezes a gente diz sim sem poder? Quantas vezes a gente diz: pode deixar que eu vou dar um jeito. Ou seja, eu vou pegar alguma coisa que eu já tinha que fazer, vou anular isso para tentar fazer o outro. Jesus, nos versículos 34, ele diz: eu, porém, vos digo, não façam juramento algum. Não digam: juro pelo céu, pois é o trono de Deus. Também não digam: juro pela terra, pois é onde ele descansa os pés. E não diga: juro por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Nem sequer digam: juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Não jurem
talvez fique aquela questão, nossa, aqui é só palavra dura. Mas nós pregamos essas coisas para que lá fora, gente, vocês não passem vergonha de estar vivendo experiências dentro da igreja, de estar cheio de propósitos com o Senhor, mas vivendo totalmente contrário ao que a palavra diz. Acusando pessoas lá fora porque elas não são cristãs, elas não são salvas. Mas eu não, eu estou aqui, toda semana eu estou num propósito com Deus. Toda semana, todo mês tem campanha. Todo mês eu estou ali. Eu me fecho no meu quarto todos os dias, 4 horas ali, fica eu e o Senhor. E eu saio anunciando isso para as pessoas, porque eu fico, eu faço. Mas não vive de acordo com o que a palavra diz. Oséias 4 vai dizer, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou melhor, na versão NVT, meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Emoções, gente, são ótimas. É maravilhoso você sentir a presença de Deus. É maravilhoso você sentir que Deus está ali. E você sente um frio, um arrepio, e você chora, e você ri. Isso é maravilhoso. Mas o que nós precisamos entender é que emoções oscilam. Elas vêm, elas vão. Elas vêm e elas vão. Mas aquilo que nós aprendemos, nós levamos para a vida. Independente de estarmos vendo ou sentindo algo. Porque nós sabemos. E isso é fé. Isso é fé. Hebreus 11 vai dizer isso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E se a gente sabe, a gente vai poder dizer como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, porque eu o conheço. Quando Jesus disse, não jure, Jesus ele estava indo de acordo com Deuteronômio 23, que diz, quando fizeram um voto ao Senhor seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor seu Deus cobrará de vocês o cumprimento dos votos, ou serão culpados de pecado. Versículo 22, não é pecado deixar de fazer votos. Não é pecado deixar de fazer juramento. Mas se fizerem um voto voluntário, cumpram cuidadosamente a promessa feita ao Senhor seu Deus. Quando Jesus diz não jure, ele também estava indo de acordo com Eclesiastes 5:5, que diz, é melhor não dizer nada que fazer uma promessa e não cumprir. É melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Mas ok, Josimar, então a partir de agora eu não vou jurar mais. O que eu faço então? Se eu não posso jurar? Versículo 37. Jesus dá uma resposta simples e direta. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Jesus está falando sobre integridade. Sim, sim e não, não. E a integridade, ela gera credibilidade, que estabelece confiança. Uma pessoa íntegra, ela é confiável. Ela não precisa jurar. Porque só o fato dela falar, a gente já confia. Se o pastor falar, a gente acredita nele, porque a gente o conhece.
E essa integridade, ela está totalmente relacionada à verdade. Não há integridade baseada na mentira, só na verdade. Agora, quando nós não cumprimos um juramento ou um compromisso que nós nos comprometemos a fazer, nós mentimos. Nós mentimos. E Jesus vai dizer em João 8: vocês agem como o pai de vocês. O diabo é mentiroso e pai da mentira. O que Jesus quer fazer aqui, através desse texto, é nos tornar mais maduros e responsáveis pelas nossas ações. Se você se comprometer com a verdade, você não vai precisar jurar. Então o nosso papel aqui é dizer sim apenas quando nós pudermos cumprir aquilo. Eu faço, eu posso fazer isso. E a gente vai lá e faz. Quando nós não pudermos fazer, nós temos que dizer, não posso. Porque se não for assim, nós vamos querer dar sempre a resposta que o outro quer ouvir, sem conseguir cumprir aquilo. É melhor a integridade do que falsos juramentos. E foi isso que Jesus quis trazer para nós, de ensinamento. A partir daqui, não fique jurando. Viva uma vida de integridade. Viva uma vida correta. Diga sim quando você puder cumprir. E quando você souber que você não vai conseguir fazer, diga não. Mas que a sua palavra seja, de fato, um compromisso. Sim é sim e não é não. Tudo que passar disso vem do maligno. E com certeza não é isso que a gente quer. Nem para nós, nem transmitir através das nossas vidas. Curva suas cabeças, feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a partir daqui, a viver uma vida de integridade, Deus. A viver uma vida seguindo a verdade. E a verdade é a Tua palavra. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho pelo qual nós temos que seguir. Senhor, que ao sairmos daqui, nós tomemos um posicionamento que vai de acordo com a Tua palavra. Aquilo que nós não pudermos fazer, nós de antemão já diremos, não, eu não posso fazer. E aquilo que nós dissermos, sim, isso eu posso fazer, sim, eu vou fazer, que nós venhamos a cumprir isso. Que isso seja uma prática diária das nossas vidas. Porque a partir daí, todos aqueles que estão à nossa volta perceberão que nós vivemos na verdade. E não haverá necessidade de fazer nenhum tipo de juramento. Nos conduza, Senhor, para viver essa nova vida, segundo a Tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos e oramos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.